gente achou que o Cold ia demorar pra invadir Konoha quebrando tudo, mas não. O safado invadiu a Vila da Folha já no primeiro capítulo de Boruto True Blue Vortex. E ele invadiu em grande estilo, sabe? Com cicatriz no olho e tudo. Maneiro, né? Mas assim, eu pergunto, quem pode ter deixado uma cicatriz no olho de um cara mais forte até do que o Jigen? Inestrantes, Peter aqui! Sim, eu sei, é verdade. O Cold como vilão, ele não tem entregue assim muita coisa. É duro admitir, mas é verdade. Ele tá aí desde o início da cara e ainda é o único membro que tá vivo ainda, né? Quer dizer, a Delta tá viva, mas aparentemente mudou de lado, né? O Kashinkoji? O que aconteceu com o Kashinkoji? Enfim, o ponto é que o Cold tá aí e ele é quem carrega a vontade do Ishiki de plantar, né, a Shinju lá e mandar o mundo pro escambau. Mas se o Ishiki tivesse vivo, eu acho que ele estaria decepcionado com o pupilo dele. Eu acho. O Cold já apanhou pro Boroshiki, já apanhou pro Kawato, apanhou pra Delta, virou gado da Eida. Apanhou pro Daemon, galera. Pô, o Daemon é só um mequetrefe, ok? E agora o Boruto meteu-lhe um baita pisão na cara. O Cold só sofre, coitado, né? Eu acho assim, se vilão precisa de passado triste, eu acho que o Cold tem bastante material pra virar um baita de um vilão. Não precisa nem de passado, pode usar o presente. Na história, até então, pô, ele meio que só serve de escada pra outros personagens. No caso do Boruto, até literalmente, né? Mas ele serve de escada no sentido que tem todo um papo dele sem os limitadores ser mais poderoso do que o próprio Jigen e tal. Aí beleza, mas a primeira coisa que ele faz quando consegue finalmente remover os próprios limitadores é apanhar para um pivete de 8 anos. É complicado isso. Ele serviu para mostrar que o Daemon é mais forte que o Jigen, já que ele espancou o Cold. Então todo o histórico do Cold tem sido bastante humilhante, para falar a verdade. Não tem outra palavra, se a gente tiver que definir, humilhante. Mas agora a história é outra. Agora é Boruto TBV, True Blue Vortex, né? As coisas vão ser diferentes, tem que ser, vão ser. Aliás, tá sendo. No primeiro capítulo, o Boruto dá um pisão na cara dele e ainda chama ele de incel. Complicado isso, hein? Mas brincadeiras à parte, galera, o momento do Cold ser um cara mega poderoso tem que estar chegando. Tem que estar. A gente até então não sente nenhuma ameaça por parte dele. A sensação é que qualquer personagem pode dar um fim nele. Ele tem que mostrar, sei lá, cara, alguma importância, alguma imponência. Tem que mostrar porque ele veio. Não adianta ficar sempre mostrando o personagem lá, pô, dizer que ele é poderoso e não aparece nada, né? A gente só vê o inverso, entende? Mas, sei lá, talvez o Kishimoto já esteja construindo isso ao longo do tempo. Pelo menos na cabeça dele lá, a gente não tá vendo isso, né? Talvez esteja dando alguns detalhes sutis nas falas, no design do Cold. A gente tá vendo alguns detalhes já, né? Uma coisa que chama atenção no design do Cold, principalmente agora, nessa nova fase da história, fora o fato dele se vestir igual a vampiro, ok? É o fato dele ter uma baita cicatriz no olho esquerdo. Cara, eu falo pra vocês, cicatriz é sinal de badass. O Cold, antes do time skip, não tinha cicatriz, até porque a ideia era ele passar, né, tipo, a ideia de ser um cara intocável, ninguém conseguia chegar perto dele. Ninguém consegue machucar ele, então, pô, como é que ele poderia ter uma cicatriz? Ok, no final das contas todo mundo bateu nele, eu sei disso, mas a ideia não era essa. Entende o que eu tô falando? Esse que é o meu ponto. O ponto é que a cicatriz é coisa nova. Algo aconteceu durante esses 3 anos de time skip. Mas quem pode ter conseguido deixar uma cicatriz é alguém como o Cold. Eu não, você não. Apesar de tudo que a gente falou aqui, o Cold é pra ser alguém bem poderoso. E ele é. O Shikamaru não teve chance contra ele, né? E até o Boruto e o Koaki, antes de apelar lá pro Momoshiki e pro Kama, tava apanhando pra ele. Então, quem? Quem conseguiu botar uma cicatriz nele, galera? Bom, o Cold pode ter dado uma dica pra gente quem fez isso numa fala dele pra Sarada. Ele diz o seguinte, abre aspas, editor, eu tenho caçado por ele quase 2 anos. E fecha aspas, editor, você tá muito devagar. E é o que ele responde quando a Sarada falou que o Boruto saiu da vila. Mas a gente sabe que a passagem de tempo foi de 3 anos. A própria Sarada diz que o Boruto deixou a vila há 3 anos atrás. Mas o Cold tem procurado pelo Boruto há 2 anos. Isso significa que o Cold e o Boruto se encontraram 1 ano depois do Boruto e o Sasuke fugiram da vila. É matemática, rapaz! Nisso as peças vão se encaixando. Ah, graças a essa fala, então existe sim uma grande chance do responsável pela cicatriz do Cold ter sido quem? Ruffy, não foi nada, você já sabe, o Boruto. E eu realmente acho que possa ter sido ele mesmo. Mas ao mesmo tempo eu acho que pode ter sido o Sasuke. Pedro, decida-se! Pô, lembrando que o Sasuke ajudou o Boruto a fugir, né? E os dois passaram esses anos de time skip treinando. Tanto que o Boruto, ele voltou boladão pra vila, casca grossa demais. Então teve um treino intenso ali. Então, da mesma forma que a Katsuki não ia atrás do Naruto durante lá o time skip do clássico, porque o Naruto tava com um baita cão de guarda chamado Jiraiya, o Boruto também tá muito bem protegido, né? Obrigado. Simplesmente Sasuke o Uchiha ali na contenção do perigo. Tu vai querer encarar um segurança desse? Até pro Cold seria difícil matar o Boruto, tendo o Sasuke ali. Tipo, é aquela coisa, tem 2 carros ali pra tu roubar.
Um tá cheio de tranca e tal, o outro tá sem nada. Pô, vai no que tá sem nada. Aliás, não vai em lugar nenhum. Eu só dei um exemplo, para com isso, hein? Ok, a gente sabe que o Cold sem os limitadores é mais forte do que o Jigen. E a gente sabe que o Jigen desceu o sarrafo no Sasuke e no Naruto juntinhos. Ele bateu nos dois até eles não aguentarem mais. Mas uma coisa que a gente tem que ter em mente é que antes de surrar a dupla, o Jigen se dopou com o chakra do Jubi. Isso aí deixa qualquer um mais cabuloso. Ponto, até você. Claro, eu sei, o Jigen é muito poderoso por si só, não precisava de nada, mas assim, o nível de poder real dele não é aquele que a gente viu contra a dupla, é menor. O Jigen foi pra luta preparado, igual o Batman. Simplesmente ele se dopou com o chakra do Jubi, ele tomou uma overdose de chakra. Então o Cold é mais forte que o Jigen, mas é mais forte que o Jigen sem o doping, ok? Aí não vale, é cheat. O ponto de referência é o poder real do Jigen. Mas aí a gente não vai saber se ele é um pouquinho mais poderoso ou muito mais poderoso. Sabe, tem toda uma margem aí que não tá especificada. Seria tudo na base do chute. Se for, por exemplo, tão forte quanto o Jigen com o chakra do Jubi, aí a coisa fica feia pro Sasuke. O Sasuke não tem mais o Rinnegan. Então ele perdeu parte dos poderes dele e isso faria uma luta contra o Cold ficar bem mais difícil. Mas ele ainda é um dos caras mais poderosos do mundo e dá pra imaginar ele conseguindo dar trabalho pro Cold, sim. O que mais fez eu achar que foi o Sasuke que deixou a cicatriz no Cold é o fato da cicatriz ser sem dúvida alguma de corte. Alguém deu um corte, porra, no olho do Cold. E a gente sabe que o Sasuke luta usando espada e é muito bom nisso. Então existem chances fortíssimas de ter sido ele. Ok, Boruto agora também tem uma espada, mas quem que você acha que ensinou? O Sasuke, pô. A gente tem que lembrar que esse encontro do Boruto com o Cold rolou um ano depois do treinamento do Boruto com o Sasuke começar. Passou só um ano. Então o Boruto estava praticamente no começo do treinamento dele. Pode ser que não tenha dominado a arte da espada tão bem ainda, naquele momento. Pelo menos não tão bem ao ponto de deixar uma cicatriz tão grande num cara tão poderoso quanto o Cold. Já o Sasuke, por outro lado, porra, além dele ser muito poderoso, ainda tem anos de experiência usando espadas. Não tem dúvida, ele tem um grau de experiência muito maior que o Boruto. Esse, inclusive, pode ter sido um momento de sacrifício do Sasuke, entende? E se, para deixar o Boruto fugir, o Sasuke peitou o Cold e deixou essa cicatriz nele? E se o Sasuke nessa luta ficou gravemente ferido, ou até então morreu? Isso explicaria o Boruto tá tão sério agora e com tanta raiva do Cold. A cicatriz no Cold seria um jeito do Kishimoto falar tipo, olha, o Sasuke caiu, mas caiu atirando. Entende? E você acha que foi o Sasuke ou o Boruto? Ou foi alguém totalmente diferente? E se o Sasuke realmente morreu? Comenta aqui o que vocês acham disso tudo. Comentem. E toca aqui e se inscreve no canal com o sininho. Galera, a inscrição tem que ter a notificação aqui nesse canal, canal noticioso. Eu preciso de você aqui dessa forma para te manter informado. Já tô trazendo mais vídeos de teorias de Boruto pra gente poder entender tudo que tá acontecendo. Tem mais anime chegando. Valeu, galera. Fui!